Vamos falar aqui de política. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pode anunciar hoje nomes de novos ministros. Entre eles, existe a possibilidade de Simone Tebet, então, de fato, azeitar ainda mais essa negociação e, a partir do dia 1º, não primeiro, porque primeiro é domingo, né? A partir do dia 2 de janeiro, ser de fato de acordo com as exigências que ela fez, a nova ministra do Planejamento. E é sobre isso que a gente vai falar agora com o presidente do Conselho de Administração da GIV e ex-diretor do Banco Central, o Luiz Fernando Figueiredo. Luiz Fernando, obrigada, pela gentileza de conversar com a gente e de trazer esse colorido na parede com essa obra de arte. Gostamos, né, de manhã, da gente poder trazer um pouco de arte aqui para a CNN. Muito bom. Prazer enorme estar com vocês. Luiz Fernando, bom, Simone Tebet, desde eleito Lula, já havia especulação de para onde Simone Tebet iria, visto o peso que ela traz, o eleitorado que ela trouxe, um eleitorado também que flerta em muitos aspectos com as questões das privatizações, que poderia fazer ali um aceno, né, um pouco contra a ideia de Lula, que já disse que não ia ficar nesse campo das privatizações e tudo mais. E agora temos o Ministério do Planejamento, mas não da maneira como ela gostaria. Então, eu quero te ouvir qual é a importância desses pedidos que Tebet faz e fez sobre o que vem debaixo do guarda-chuva dela ao assumir esse Ministério do Planejamento. Olha, o primeiro ponto é que foi muito bom a Simone Tebet ter aceito, enfim, no final ter ido para o Ministério do Planejamento. Muito, muito, muito bom. Por quê? Porque apesar de um apoio enorme do centro à eleição do Lula, a verdade é que o governo estava sendo populado por muita gente mais à esquerda. E isso deixou todo mundo muito nervoso. A própria PEC foi o pacote da gastança, uma coisa muito grande, etc. Então a vinda dela é uma coisa muito boa. Com mais coisas dentro do Ministério, melhor ainda, né? Não é típico, não é, da história os bancos públicos estarem no planejamento. Então, quer dizer, era um pedido adicional para que ela tivesse mais poder. E, assim, muitas vezes pode acontecer que do Ministério do Planejamento ser muito coadjuvante ao Ministério da Fazenda, às decisões, no final, econômicas. Então, embora tenha sido muito bom ela ter se tornado ministra, precisamos tomar um cuidado, porque ela pode se tornar muito coadjuvante. Não é muito do estilo dela, acabou de ser candidata a presidente, né? E no final, eu acho que ela pode acabar fazendo uma boa dobradinha com o Haddad, uma coisa mais ao centro, que, enfim, no final acabe ajudando esse governo a ir mais para frente e não mais para trás, né? Então, Simone Tebet acaba carregando uma mensagem muito potente, é isso, Luiz Fernando? De poder trazer um pouco mais algumas bandeiras com as quais o Partido dos Trabalhadores não flerta muito. Então, esse mundão da economia, empresários, investidores, para esse campo da sociedade é muito importante que Tebet esteja presente no governo, não só presente, mas que tenha mais protagonismo do que ser apenas uma coadjuvante? Exatamente. A composição até aqui, ela foi muito PT e muito gente com uma visão, desculpa o jeito de dizer, mas anos 60, né? Só da Unicamp, etc. O que é muito ruim, quer dizer, várias coisas que já não deram certo no próprio governo PT sendo ressuscitadas agora. Então, quando você tem pessoas, né, você começa a ter mais pessoas que tenham, que, vamos dizer, evoluíram um pouco a cabeça ao longo do tempo, ou que tenham uma visão mais ao centro, é muito melhor, né? E para isso nós temos, tanto ela quanto o Haddad está fazendo esse papel. É muito importante para o Haddad não brigar com o mercado desde o início, né? E, de novo, o mercado não é um grupo de malucos que ficam operando, somos nós brasileiros, né? Nós somos o mercado, nós investimos, nós desinvestimos, nós vamos no cinema, nós vamos com medo de gastar, enfim. Então, ele não pode brigar, pelo contrário, se ele tem uma pretensão política, ele precisa estar mais ao centro. Então, ele pode fazer uma boa composição com ela. Temos o Bernard Api também.
Temos aquele, eu sempre esqueço, Galópolo, que foi do Banco Fator, que também é um cara interessante, assim, com uma cabeça boa. O próprio Marcos Barbosa, eu já perguntei para o Armínio Fraga como é que ele foi lá, ele falou muito bem dele. Então, enfim, tem aí pelo menos um grupo bem mais razoável diante desse início, que foi um início muito complexo, né? Gabriel Galípolo, enquanto falaste, eu já fui dando... Galípolo. Isso, o pessoal também aqui soletrou para mim o Galípolo, né? A gente que às vezes tem sobrenome difícil também sente a empatia por quem tem o sobrenome difícil de ser soletrado. Luiz Fernando, aproveitando que a gente está aqui no dia 28 de dezembro, às vésperas da virada do ano, para 2023, falando agora para os brasileiros que passaram os últimos tempos ali sofrendo com inflação, aí você tem aumento da taxa básica de juros, aí vai ao supermercado ver o poder de compra, né, minguando a todo momento. O que você imagina que deve fazer parte do primeiro pacote de medidas do novo governo para que a gente possa ter uma sensação de um poder de compra aumentado pelas ruas, para que a gente possa se sentir um pouquinho mais seguro quando a gente fala sobre o dinheiro que está dentro do nosso bolso? Então, uma coisa que é importante, não é uma medida que vai afetar, vamos dizer, diretamente, mas indiretamente afeta demais a gente, que é essa questão fiscal que tantos economistas dizem, né? O que a gente precisa é ter um arcabouço razoável, porque o Brasil ele é muito endividado já. Então, essa dívida não pode ficar subindo despudoradamente, porque daí nós vamos para o caos, nós vamos para uma situação como a Argentina, Venezuela, etc. Então, um pressuposto para boas políticas à frente é ter uma estabilidade do ponto de vista fiscal. Então, eu diria que esse é um pressuposto, não é uma medida fim, mas é um pressuposto para que a gente tenha um ambiente melhor. Uma vez, vamos imaginar que o governo venha com um arcabouço razoável. Se isso acontecer, daí toda essa PEC que foi aprovada já é um volume muito importante de recursos que vai ajudar principalmente aquela camada das pessoas mais vulneráveis, né? Essas pessoas mais vulneráveis vão estar com mais dinheiro no bolso ou vão manter a quantidade de dinheiro a mais que tem recebido do governo à frente, né? Então, assim, elas vão estar, vamos dizer, mais realmente protegidas, né? E daí, com esse arcabouço, é de se esperar, sim, que o Banco Central possa reduzir os juros. A inflação ela já está cadente, bem gradualmente, né? É um processo gradual, mas isso já está acontecendo. Então, o Banco Central conseguirá reduzir os juros e daí a economia volta a acelerar e a gente volta a ter o emprego melhorando, né? Caso a gente não consiga ter esse mínimo de estabilidade fiscal, daí a coisa pode ficar bem complicada. Torcemos, então, que 2023 seja próspero nesse âmbito econômico. Eu agradeço aqui a gentileza, não só por hoje, viu, Luiz Fernando? Porque a gente já conversou tantas vezes ao vivo, você sempre colaborando com a gente aqui na CNN. Bom fim de ano e obrigada pela gentileza de sempre atender a gente. Luiz Fernando Figueiredo, que é presidente do Conselho de Administração da GIV e ex-diretor do Banco Central. Obrigada, viu? Gente, obrigado e um bom ano a todos.